O adamantium é muito conhecido por ser o metal que cobre o corpo do Wolverine e muitas vezes é citado sendo praticamente indestrutível. E também é conhecido por ser um dos metais mais raros do universo Marvel, por ser tão difícil de se encontrar. Só que você sabia que mesmo assim existem algumas armas que são feitas do mais puro adamantium e são tão poderosas que causam um dano devastador, cara, e dão muita vantagem para o personagem, né, que as utiliza. Então no vídeo de hoje veremos aqui as 15 armas feitas de adamantium. Pois é, muitas pessoas não sabem, mas tem várias armas por aí poderosíssimas feitas desse material. Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Pra gente começar então, temos aqui o Ultron. Não é uma arma em si, e sim um ser inteiro. Lá no primeiro filme dos Vingadores, na Era de Ultron, o corpo do Ultron foi totalmente feito de vibranium, outro material que também é resistente e muito raro. Mas em uma versão específica nos quadrinhos da Marvel, o seu corpo é na verdade feito de adamantium e não vibranium. Ele foi construído pelo Hank Pym, o Homem-Formiga original das histórias da Marvel. Só que ele acabou dando errado e se transformou em um ser completamente maligno, assim como nos filmes da Marvel. Nessa história dos anos 60, o Ultron controla o Visão, que faz com que o herói construa um novo corpo para ele e pede para que esse novo corpo seja revestido de uma liga um pouco mais fraca do que o adamantium secundário. Mas mesmo sendo um adamantium secundário, ainda é adamantium, ou seja, os Vingadores tiveram que enfrentar um Ultron praticamente indestrutível. Depois é claro que ele é derrotado pelos Vingadores e outras versões do vilão apareceram também em outras histórias. Mas sim, o Ultron é mais um personagem a utilizar adamantium como arma. Próximo temos agora o escudo do Capitão América. Como muitos de vocês sabem, o escudo do Capitão é feito de vibranium. Então por que eu tô citando ele aqui no vídeo, Caio? Tá ficando doido? Bom, de fato você pode estranhar, mas eu tô falando do escudo do universo Ultimate dos quadrinhos. Nesse universo, o escudo é feito de vibranium, só que também combinado com a liga de adamantium. Não se sabe exatamente o porquê dessa fusão, já que vibranium é extremamente resistente e poderoso também. Mas tem aquela frase, né? Um pouquinho de apelação nunca é demais e não faz mal a ninguém. Dessa maneira ele pode ser considerado como o escudo definitivo e o mais resistente do Steve Rogers. O mais interessante também é que muito do que a gente vê no MCU, nos filmes atuais da Marvel, foi retirado do universo Ultimate e não do universo 616 dos quadrinhos da Marvel, como por exemplo a aparência do Nick Fury e a presença também do Rompe-Tormentas, né, o machado do Thor. Seguindo temos o arsenal do Wonderworld. Sabe qual é a semelhança entre o Jack Dio, mais conhecido como Mercenário Wonderworld, e o Capitão América? Ambos têm o soro do super soldado em seus corpos e também o adamantium em suas armas. Jack Dio é um mercenário poderoso e implacável. Ele é como se fosse uma versão melhorada do Justiceiro, com as habilidades do Capitão América, e que também tem um fator de cura. Tá certo que ele não chega aos pés de um Wolverine, mas mesmo assim ainda é um baita fator de cura. Além de toda essa apelação, o seu arsenal possui também um óculos especial que controla a trajetória dos seus tiros, e as balas das suas armas também são feitas de adamantium, e dessa forma ele consegue matar e ferir alguns dos personagens com os maiores fatores de cura, cara, do universo da Marvel. Ele pode matar lobisomens e também consegue ferir gravemente o próprio Wolverine, mais um aí pra conta dos apelões da Marvel. Seguindo temos a coluna vertebral do Bullseye. Como eu já falei de assassinos e mercenários, nada mais justo do que citar também o Bullseye. Embora ele não tenha o soro do super soldado ou as munições de adamantium, ele tem a habilidade de utilizar qualquer coisa como arma e ter a mira praticamente perfeita. Depois de uma luta violenta contra o Demolidor, ele acaba sofrendo uma enorme queda e ficando com o seu corpo paralisado. Ele acabou com as suas costas e coluna quebradas. Então parecia que a sua carreira como mercenário e assassino tinha terminado, mas foi então graças ao adamantium que isso mudou. Um incrível inventor e gênio na manipulação do adamantium, o Lord Darkring, fez um acordo de arrumar o seu corpo, fundindo a sua coluna, punhos e crânios ao adamantium. Dessa forma, ele recupera os seus movimentos e se torna muito mais poderoso do que antes, mais força, mais agilidade, muito mais resistência. Seguindo temos os tentáculos do Dr. Octopus. Entre a galeria de vilões do Homem-Aranha, o Dr. Octopus sem dúvidas é um dos mais clássicos de todos os tempos. Primeiro ele acabou desenvolvendo os seus tentáculos, né, com a ajuda das suas pesquisas no seu laboratório, e graças a uma explosão que danificou o seu cérebro, ele decidiu utilizar esses tentáculos para o crime, mas isso varia muito de história para história, e também não é todas as histórias que seus braços são de adamantium, mas ele
ele foi capaz de usar uma pequena quantidade que ele mesmo tinha para poder melhorar os seus tentáculos. Afinal, ele era um baita cientista, né? Então ele tinha acesso a uma pequena parcelinha de adamantium. E eles eram tão poderosos que foram capazes de derrotar o Homem de Ferro, o que ajudou o Tony Stark a se afundar também no alcoolismo. O Dr. Octopus não foi responsável por isso, só deu uma ajudinha para traumatizar ainda mais de vez o Tony Stark. Próxima arma, algumas partes do Russo. O Russo é um dos principais inimigos do Justiceiro, e inclusive foi morto por ele anos atrás. Mas o Russo foi revivido como um ciborgue pelo General Krakow, com algumas partes repletas por adamantium. O mais bizarro foi que ele voltou com seios gigantes e usando vestido. Sinceramente, não entendo qual é essa brisa aí. Tem umas brisas tortas. O que deixou as histórias muito mais engraçadas. Mas mesmo assim, ele não era indestrutível. Como só algumas partes eram de adamantium, isso permitiu que o Russo fosse morto por uma explosão atômica. Depois disso, ele não teve muito destaque nas histórias do Justiceiro, mas não deixa de ser um vilão completamente maluco e que utiliza adamantium como arma. Seguindo, temos o Tubarão Tigre. O Tubarão Tigre faz parte daquele escalão de personagens secundários do fundo da gaveta da história da Marvel. Ele é uma fusão genética entre um nadador olímpico paralisado, o Namor, sim, o Namor, e um Tubarão Tigre real. Cara, como isso ia ficar mais aleatório? Todo esse processo acabou o transformando em um super vilão com super força, velocidade e fator de cura moderado. Anos depois, o personagem conseguiu que as suas presas fossem revestidas de adamantium, o que, é claro, deixou a sua mordida mais letal e mais poderosa, tipo as mordidas do Arlong, né, de One Piece. Só que nunca foi explicado como ele conseguiu de fato esse upgrade, só serviu para dar um poder roubado para um personagem completamente esquecível e secundário. Seguindo, temos a faca do Agente Zero. Chegou a hora da gente colocar mais um mercenário com conexões com adamantium nessa lista, o mercenário David North. Era um integrante do mesmo grupo que revestiu os ossos do Logan, né, em adamantium, o famoso Projeto Arma X. Anos depois, ele recebeu a missão de assassinar o seu ex-colega de equipe, no caso o Wolverine, o que, convenhamos, é uma missão suicida. Você tem que ser muito poderoso para conseguir bater de frente com o Logan e ainda sair vivo. Só que algo muito bizarro aconteceu, cara. Para essa missão eles deram para ele apenas uma faca de adamantium. Eu sei que essa faca de adamantium sim pode ferir o Wolverine, mas você acha que só isso poderia matar o Wolverine, cara? Tá de sacanagem, né? Por que ele não seguiu o exemplo lá do Underworld que eu mencionei e usou, sei lá, balas de adamantium? Que seria muito mais fácil, né, do que ter que ir para cima do inimigo com apenas uma faca. Só nas garras do Wolverine são 6 facas, cara. Burro! E pessoal, para esse vídeo de hoje temos um patrocinador, que é uma plataforma que vocês aqui do canal já conhecem para maiores de 18, cara. Vamos falar aqui da Blaze, tá bom? Então se você é menor de idade, se você não curte esse tipo de plataforma, pode pular aqui o anúncio. Blaze é uma plataforma onde você encontra mais de 10 mil jogos para vir aqui se divertir. Blaze não é plataforma de investimento, é para entretenimento se você curte esse tipo de diversão. É uma plataforma onde você pode sim ganhar um cascalho se você vencer, mas pode perder muito mais. Por isso que a gente fala, joga com consciência, com muita responsabilidade e pra diversão. Tem uma área aqui dos esportes também, com as apostas esportivas. Você pode apostar ali no seu time de futebol, basquete, vôlei, NBA, FIFA, cara. Tem de FIFA, tem também que é de Counter-Strike CSzinho. E vários outros jogos aqui também que você pode fazer aposta aí no seu time favorito. Vou voltar aqui pros jogos originais. Se você quiser vir jogar, você pode clicar em depositar, coloca a quantia que você quiser por Pix, que cai rapidinho. Lembrando, depósito mínimo de R$1, mas deposita ali só aquela graninha que tiver te sobrando, que você usaria pra diversão. Vamos vir aqui então no Crash 2, que é um dos novos jogos originais. Vou colocar quentinho, vou dar um começar jogo. Como que funciona, Caio? O foguete vai começar a subir ali, é igual o Crash antigo, cara. Você pode parar a hora que você quiser, que toda essa grana já é sua. Olha as outras vezes que ele já subiu muito. Se ele parar de subir, a gente perde. Eu vou tirar aqui agora, ó. Fiz a retirada. No caso, ele continuou subindo, mas eu não fui muito olho grande, não. Ó, parou lá. Vamos supor que eu estivesse esperando 5. Teria perdido. Então, basicamente, é assim que funciona o Crash 2, os jogos da Blaze. Eu recomendo vocês estudarem bastante as regras de cada um dos jogos. Tem um bônus também, se você utilizar meu código que tá aqui na tela, que você pode ganhar um bônus de boas-vindas, né? De até R$1.000 para começar a jogar e várias rodadas grátis para ir aprendendo. E joga só se você for maior e com o intuito para se divertir. Seguindo, temos os tentáculos do Constritor. Justin Hammer era um inventor tão habilidoso quanto o próprio Tony Stark. Assim, ele acabou criando 2 dispositivos muito poderosos, os seus tentáculos eletrificados. Eles são bastante úteis em combate, principalmente por terem a habilidade de se esticarem a muitos metros. Além de terem eletricidade, né, eles também são revestidos por adamantium. Por mais que essas armas sejam realmente muito funcionais, eu não entendo por que dar elas para personagens tão secundários e desconhecidos. Talvez para tentá-lo deixar mais interessante, né? Sei lá. Você por acaso conhecia o Constritor, cara?
ou conheceu por causa desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo. Eu gosto muito de chamar eles de personagens fortes. Agora temos a cabeça do Cabeça de Martelo. Um dos vilões mais legais e até um pouco esquecido por muitos é o Cabeça de Martelo. Em algumas histórias, ele é apenas um capanga do Rei do Crime, mas às vezes ele acaba tendo um papel de destaque em algumas historinhas do Homem-Aranha. O mais legal é que um personagem com o nome mais aleatório possível realmente é interessante. Diferente do Tubarão Tigre, ele é realmente muito badass, cara. Em algumas histórias, ele acaba transplantando parte da sua cabeça para um esqueleto de um robô feito de adamantium. Olha só a viagem. Por mais que ele tenha esse atributo físico poderoso, o Homem-Aranha não tem muitas dificuldades em vencer um cara que basicamente ataca com a cabeça, e muitas vezes é bastante lento. A cabeça. Outra arma feita de adamantium, a armadura do Doutor Destino de 2099, um futuro alternativo. As histórias dos quadrinhos 2099 mostravam alguns dos personagens mais famosos em um futuro todo tecnológico, como o Homem-Aranha e o Motoqueiro Fantasma. A história dessa versão do Doutor Destino é bem bagunçada, envolve lavagem cerebral, implantação de memórias, é uma loucura. Depois dele perceber que a sua armadura estava completamente ultrapassada no ano de 2099, ele então decide refazer a sua armadura muito mais tecnológica e poderosa. Dessa forma, ele utiliza algumas partes de adamantium, né, em sua composição. O mais interessante é que nessa realidade o adamantium nem é tão raro assim não, afinal qualquer pessoa pode ter acesso ao material aqui nessa realidade. Só que mesmo assim o Doutor Destino ficou muito poderoso e com um visual muito maneiro e imponente. Seguindo temos Mecanoide. Se a gente pegar os vilões mais bestas dos quadrinhos, com certeza que o Mecanoide, cara, é um deles. E pra compensar a sua idiotice, ele tem uma armadura feita de adamantium. Só que isso não ajudou muito na sua luta contra o Thor e nem na luta dele contra o Demolidor. Realmente ele é um personagem bem esquecível e só tá aqui por ter uma armadura de adamantium, então entra aqui pro vídeo, né? Esse é o único motivo. Não tem nem o que falar desse personagem. Seguindo temos o personagem Cyber. Sabe quando eles pegam vários conceitos nos quadrinhos e decidem juntar tudo em uma coisa só? Junta ali o corpo de adamantium com as garras retráteis do Wolverine e a força do Colossus. O resultado disso é o Cyber. Como eu disse, ele tem as garras como as do próprio Wolverine, só que cheias de veneno. E aí ele pode escolher se ele quer matar ou atordoar as suas vítimas. Ele não é um super vilão em essência, afinal é mais envolvido com um cartel de drogas e atividades criminosas, o que acaba sendo um baita desperdício, porque daria pra ele ser um baita vilão. Porque acredite se quiser, ele é um dos poucos que consegue dar uma surra no Wolverine diversas vezes, cara. Sempre que ele aparece, dá um trabalho pro nosso querido Logan. Como eu disse, ele é um potencial desperdiçado, porque mesmo sendo tão forte assim, vencendo o Wolverine, em algumas histórias ele também acabou morrendo. Temos agora o traje do Capitão América. Outra coisa, além do escudo, que também é feito de adamantium do Capitão América, é o seu traje. Nesse caso eu não tô falando do Steve Rogers, e sim do Buck, cara, Buck Barnes, que já foi também o Capitão América em algumas histórias. Depois de assumir o manto por causa da morte do Steve, o Buck decide revestir todo o seu traje com metal, para não ficar invulnerável. É uma sacada bem inteligente. No final dessa história descobrimos que o Capitão América original estava vivo e o Buck deixa de ser o capitão. O mais triste é que não sabemos o que aconteceu com o traje depois, já que o Steve Rogers nem pensou em utilizá-lo. Pô, é o Capitão América, cara, ele não precisa de um traje de adamantium não, o corpo dele já é resistente o suficiente. Mas convenhamos, seria de extrema ajuda pro Capitão América ter um traje que é revestido de um material tão resistente quanto o seu próprio escudo. E não podemos esquecer também, é claro, dos tentáculos do Omega Red. Esse caso é muito curioso, já que o adamantium que reveste os tentáculos do vilão Omega Red não é basicamente um metal mais forte, é basicamente uma versão menos resistente do adamantium criado pelos soviéticos, chamado aqui de Carbonadium retrátil. O mais interessante é que ele possui uma habilidade chamada de Fator da Morte, aonde o Omega Red libera feromônios que matam quem estiver perto, e ele consegue usar essa habilidade junto dos seus tentáculos, que permite que ele drene completamente a vida de qualquer um. Eu sei que não é um adamantium como a gente conhece, mas a sua base, a sua referência principal é o adamantium, então eu acho que faz sentido estar aqui nesse vídeo também. E outra coisa, o Omega Red também é um dos baita vilões aí dos X-Men, do Wolverine, então encaixa aqui pro vídeo. Uma menção especial que eu não coloquei aqui, mas também se encaixa nesse quesito de ser armas de adamantium, seriam as garras, as unhas, né, as garras gigantes ali do Dentes de Sabre da Marvel, né, o icônico vilão do Wolverine. Inicialmente ele tinha garras normais, unhas normais que cresciam, só que ele também passou pelo experimento do Projeto Arma X, assim como o Wolverine, e também acabou ganhando o adamantium no seu corpo. Ele acabou ficando obviamente bem mais forte e resistente com isso. Bom, eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês porque temos um Celestial parado lá no MCU, cara, e dizem que a armadura de um Celestial é toda revestida de adamantium. Então será que aquele Celestial que a gente viu em Eternos, o Tiamut, vai ser pego pelo governo pra ter alguns experimentos e fazer da armadura dele armas aí pelo MCU? Será que dali que vai surgir o Projeto
arma X, dali que vai vir um Adamantium, é mais pra gente ter uma ideia do que pode vir por aí, os tipos de armas, né, os tipos de personagens que utilizam Adamantium nos quadrinhos da Marvel. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu!